Esses dias eu estava conversando com meu pai e eu reparei uma tendência da classe média. Eu reparei nele, mas é uma tendência muito comum, que é a da gente criticar ostensivamente o pobre e defender sistematicamente o rico. Qual é a história? A situação em si era que meu pai estava criticando os sindicatos por eles trabalharem em prol somente dos próprios direitos em relação ao patrão e nunca reivindicarem as causas do setor de desempregados. Para o meu pai, antes da luta do sindicato por melhores condições de trabalho, mais direitos ou então um melhor salário, ele deveria reivindicar para o patrão mais vagas de trabalho para ajudar dessa forma os desempregados. Para além das impossibilidades técnicas, né, de se colocar em prática essa opinião do meu pai, eu achei muito sintomático ele cobrar do sindicato uma posição antes de cobrar uma posição do patrão, do detentor do capital. Ok, então vamos supor essa situação, né? Chega o sindicato, né, dos trabalhadores e fala: olha, patrão, eu quero que você crie mais vagas de trabalho, senão a gente entra em greve, tá? E o patrão vai lá e cria mais vagas de trabalho. A quem isso beneficia? Ao patrão, que continua explorando os seus empregados, não melhorou as condições de trabalho e ainda conseguiu arrebanhar mais empregados para trabalharem para ele naquelas mesmas condições precárias. Um pouquinho depois, a gente estava dentro do carro e a gente passou por um prédio ocupado aqui de São Paulo, bem famoso. E a gente percebeu dentro do prédio um estacionamento. E meu pai questionou: quem será que lucra com esse estacionamento? E eu respondi quase que ingenuamente, né? Falei: não sei, acho que provavelmente os gestores, né, da ocupação. E ele me olhou com uma cara surpresa, né, questionando a legitimidade, né, dos diretores da ocupação ganharem com isso. Ele acabou questionando com o olhar dele a honestidade dos membros, né, diretores da ocupação, mas não passou pela cabeça dele, por exemplo, questionar a falta de função social daquele imóvel no centro da cidade. Ou para além disso, né, quando ele passa ou quando nós passamos na frente de um prédio, de um estacionamento, que não é uma ocupação, a gente também não questiona como o dono daquele imóvel conseguiu aquele imóvel. Se foi através de exploração, se foi através, por exemplo, de dinheiro de família, consequência de uma estrutura escravocrata, ou então se ele se apropriou eventualmente daquele terreno de outrem, enfim, a gente considera legítimo, porque ele é um proprietário. E por conta dessas duas situações às quais eu fui submetido, do meu pai ter questionado o sindicato antes do patrão e ter questionado a ocupação antes do proprietário, que eu percebi que a gente sistematicamente defende o rico e ataca o pobre. E isso chega quase a ser natural porque a gente foi educado dessa forma, né? A nossa estrutura educacional, as nossas bases acadêmicas, o nosso arcabouço cultural, ele foi sedimentado em cima de uma cultura ocidental capitalista. É uma educação voltada, portanto, para esse tipo de interesse do capital e da propriedade privada. Então, se você tem o poder de educar uma sociedade, é claro que você vai educá-la para manter e resguardar esses seus privilégios. E como isso está quase enraizado na gente, eu gostaria de propor um exercício. Isso tanto no cotidiano quanto também nas nossas problematizações, né? Toda vez que a gente argumentar por alguma coisa, vamos prestar atenção e tomar cuidado. Tomar cuidado para a gente perceber se não estamos culpabilizando a vítima, se a gente não está oprimindo o já oprimido, se a gente não está reforçando as estruturas do status quo vigente. Vamos se perguntar se a lei que aquela pessoa está supostamente quebrando, ela é uma lei justa, por quem ela foi feita, servindo a qual interesse. Enfim, questione. Questione, questione, questione e questione. Porque é somente através do questionamento constante que a gente vai encontrar as brechas para construir essa sociedade um pouco mais justa, que a gente vai conseguir escapar desses vícios e maneirismos históricos e preconceituosos. Toda a sociedade evoluída foi construída com base no questionamento. Meu nome é Caio Blanco e eu continuo defendendo e questionando o óbvio.